Olá, boa noite a todos vocês tricolores que estão nos assistindo a partir de agora. Eu estou puto, porque é a segunda vez que eu estou gravando isso aqui, tá? Da primeira vez ficou um bocado de buraco, porque o áudio não saiu em alguns trechos, eu não sei porquê, né? Eu já estou cansado, né? Eu estou puto também pela semana que a gente teve, semana bosta, né? Cheia de problema aí pro lado da gente. Mas eu tô aqui para gravar conteúdo para vocês. Aí você faz o quê? Não segue a gente. Não dá like. Não compartilha. Dá moral aí, pô. Qual foi? O É Tradição Não É Moda está no ar. Vem com a gente. Tamo junto. Hoje, mais uma vez, eu vou solo. Os caras também tão puto. Essa semana que a gente teve aí. Agora eu tô com um ponto, tá? Tô com o celular logado aqui para tá ouvindo, porque sozinho eu não sei. Quando eu tô com a galera aqui, a galera diz, ele cortou o áudio. Mas sozinho não dá para ouvir. Não dá para ouvir. Então segue a gente aí, vem com a gente agora aí, rapidinho, já gravei de uma vez, é possível. Vamos embora, fica com a gente, é tradição, não é moda. Mas antes, de novo, segue a gente aí, dá like, curte, compartilha com a galera, vai lá no Instagram, para tudo aí agora. Pode sair do vídeo, vai lá no Instagram, segue a gente lá, é tradição não é moda, a campanha 3K, tá? 3.000, a gente tá tentando chegar. A gente tá com acesso pra caramba aí no perfil, mas não tem tanto seguidor assim, não sei porquê. Mas segue a gente lá, tá? Da moral. Vamos ajudar a gente a chegar a 3K. Na moral aí. Você que quer participar do nosso grupo do WhatsApp, só notícia, tá? A gente joga tudo lá. Fala com a gente lá no Instagram, que a gente inclui você. Beleza? Também, quem quiser participar do outro grupo, que é um grupo de discussão, também vem com a gente. Galera, a gente vai começar falando sobre a classificação do Campeonato Brasileiro, tá? A gente joga no domingo contra o Horizonte, lá no Ceará. É um jogo extremamente difícil. Né? Eu acredito que o Santa Cruz consiga arrancar o empate. Agora que tá com o salário em dia, pode ser que vença, né? O Central tá na cola, tá jogando bem o Central. A gente não tá jogando tão bem assim. Vamos ver o que é que dá. Hoje a gente estaria pegando o Sergipe, tradicional time aí do Nordeste, né? Poderia ter sido Jacuipense, União, mas enfim. A gente hoje está pegando o Sergipe e do segundo ao sexto colocado está em aberto, né? Então vamos ver aí quem é que a gente vai pegar. Se terminar em primeiro, tá? Se terminar em primeiro. Se não terminar em primeiro, Deus nos acuda. Desculpem. A gente vai começar falando um pouco sobre o juiz da semana aí, da entrevista, da horrível entrevista do Bruno Rodrigues, que ele concedeu a Camila, do GE. Tá? E nessa entrevista ele deu duas informações. A primeira é que estava atrasado por conta dos investidores, que ele tinha enviado umas perguntas, 40 perguntas, e os investidores não tinham dado retorno para ele disso ainda, né? Então essa demora é por conta dos investidores. E que, como envolve o patrimônio, né, essa SAF envolve o patrimônio, ele não poderia dar canetada, como todo mundo vem falando e tal, né? Que essa canetada só se não envolvesse o patrimônio, mas como existe cedência de patrimônio, ele não poderia fazer nada. Essas duas informações saíram. Né? E o presidente Bruno Rodrigues demorou quanto tempo para dizer isso? Ele só viu agora no contrato, na terça-feira? Porra, essa. Ninguém sabia de nada, nunca chegou para dizer nada. Complicado, a comunicação de Santa Cruz é uma bosta. O presidente Bruno Rodrigues está conduzindo bizonhamente esse processo, os investidores também, né? E depois dessa entrevista aí do Bruno Rodrigues, os investidores no perfil Cobra Coral SAF soltaram a nota também, né? Dizendo que não é bem assim, que o atraso também não é só culpa deles, porque nesse mesmo dia aí, acho que foi 7 horas da noite que a Camila soltou essa matéria lá no GE. Logo em seguida eles publicaram que receberam as 40 perguntas às 16h18, né, 4 horas e 18 minutos da tarde.
Eles receberam as 40 perguntas e Bruno Rodrigues já está dizendo que o atraso era por conta deles. Algo que eu quero levar aí em consideração e que você reflita é o seguinte: lembre-se que só 13 conselheiros foram ler a proposta. Essas 40 perguntas foram feitas pelos conselheiros. Palavras do próprio presidente, tá? Só da boca dele. Perguntas legítimas, perguntas não sei o quê, beleza. No programa, inclusive no programa dos Traíras, né? Do Léo Medrado, ele também participou no outro dia. No programa dos Traíras, algumas perguntas foram mencionadas pelo Beto Lago. Acho que era o Beto Lago que estava com o celular com as perguntas. Teve perguntas perguntando se o Márcio Cadá fazia parte do investimento ainda, porque ele é muito ativo, né? Fala muita coisa, né? Puta que pariu, né? Perguntar isso. Outra questão. Essa pergunta saiu dos 13 conselheiros, né? Essas 40 perguntas aí. Quem elaborou essas 40 perguntas foram os 13 conselheiros. Porque se não foi também, por que deixaram um cara que não leu a proposta mandar a pergunta? Primeiro ele lia a proposta, né? Eu espero do fundo do coração que essas 40 perguntas tenham vindas todas desses 13. Né? Porque quem não leu não tem que perguntar nada, primeiro tem que ler. Então a gente teve essa informação aí. O Beto Lago leu algumas questões lá. Inclusive, o Beto Lago perguntou para o presidente: eu acredito que algumas dessas perguntas aqui estão respondidas dentro do projeto da SAF, não? E ele enrolou, né? E não respondeu. Mas, enfim, a Cobra Coral SAF, né, que é a Cobra Coral Participações, que é os investidores que vão investir na SAF do Santa Cruz, eles deram logo a resposta de cara aí após essa matéria, dizendo que não é bem assim esse atraso. E guarda essa informação aí do Arruda que a gente vai falar lá no final. Bom, com relação aos investidores, pós essa matéria da Camila, no outro dia, o Márcio Cadá soltou essa mensagem no Instagram. E, de novo, o cara botar uma pergunta: o Márcio Cadá faz parte do. Caralho. No projeto tem o nome dos investidores. Se o nome do cara não tá lá, não tem a assinatura do cara lá, ele não é investidor, pô. Ah, mas é porque ele fala no Instagram. Puta merda, né? Sinceramente, uma pergunta dessa. Mas tudo bem. Espero que tenha vindo dos 13 conselheiros, né? E aí o Márcio Cadá soltou essa mensagem no Twitter logo de manhã cedo, né? Acho que era 8 horas, 9 horas. São 7h53, tá ali a hora, do dia 16. Acho que agora ficou claro que eu nunca fui o problema. Só percebi antes de todo mundo que onde o problema estava. E aí o Irã Barbosa, né, que é sócio dele em outros investimentos, né, se não me engano, amigo dele, certa amizade, retrucou a mensagem embaixo, né? Não, Márcio. Parte do problema foi você sim, que saiu do seu profissionalismo habitual e transformou esse negócio em um culto à sua personalidade. Se Bruno e Vitor Pessoa de Mello, que esse arroba é do perfil do Vitor Pessoa de Mello, presidente do conselho. Se o Bruno e o Vitor Pessoa de Mello sofrem lá com pessoas abnegadas e empresários de fora do conselho, ou seja, existe gente de fora do conselho também tentando atrapalhar, tá? Daqui você finge ainda dar as cartas. Feio isso. O próprio investidor rebateu, né? Ele, investidor que continua no projeto, né? Rebateu ele. E o Márcio Cadá depois faz uma mensagem lá, tentando botar panos quentes e tal, né? Mas logo após isso, acho que no período da tarde, e aí isso é uma conexão que eu tô fazendo aqui, tá? Não vi ninguém fazer isso aí, é uma opinião minha. Tá? No período da tarde, o Márcio Cadastro, que lá perto das 4 horas, postou que estava se retirando, né, das redes sociais, deixando de ser mais ativo por um problema de morte da família, uma tragédia e tal. E 1h30 depois, 2 horas, o Vinícius Diniz oficializa sua saída do projeto. Na verdade, nessa hora que o Márcio Cadá coloca essa mensagem, já estava um burburinho de que o Vinícius Diniz estava para sair do projeto da SAF. Eu, Hélio, isso é a opinião minha, não é de ninguém, nem, né?
eu acredito que o Márcio Cadar vinha soltando essas mensagens para tentar minar o Vinícius Diniz dentro do projeto. Até porque no começo, quando o Márcio Cadar saiu, se dizia que ele tinha se desentendido com o Vinícius Diniz, né? Porque eles eram bem diferentes e tal. Eles não tinham projetos anteriores, a outra galera já se conhecia com ele, mas ele não conhecia o Diniz e bateu de frente algumas vezes apurações, né, que foram divulgadas aí pelas outras mídias alternativas de Santa Cruz. E estranhamente, quando começou esse zum de que o Vinícius Diniz ia comunicar a saída oficialmente, o Márcio Cadar coloca essa mensagem se retirando das mídias, ou seja, na minha concepção, dizendo atingiu o objetivo, e o cara saiu. Inclusive depois a Cobra Coral SAF, né, colocou uma nota também no perfil do Instagram, segunda nota, né, depois que o Bartolomeu Bueno disse que esse perfil tinha sido criado pelos investidores para estar tá mentindo, e tinha muita gente que questionando, não, eles nunca mais publicaram nada, bicho, se tem um conselheiro, presidente do Conselho Fiscal à época, dizendo que os caras criaram perfil para estar tá mentindo, o cara vai falar o que mais, pô? E eles soltaram essa nota, né, falando sobre a questão da Cobra Coral SAF, né, falando aí da saída do Vinícius Diniz, e aí eles colocam uma nota dizendo que ainda estão no jogo, que ainda querem o projeto, né, que aí é uma opinião minha, eles conseguiram fisgar o Santa Cruz na proposta vinculante, eles viram que o Santa Cruz era algo muito rentável, senão depois dessa confusão da porra que já teve aí, eles já tinham ido embora, mas os caras estão aí, sabe que consegue fazer dinheiro com a parada, Santa Cruz está na mão mesmo, não tem dinheiro para pagar a rescisão aí, né, da multa, vai ter que se segurar aí e ver até onde vai. E aí eles colocam a nota, né, a proposta da SAF do Santa Cruz foi estruturada de forma sólida, consistente e institucional, com garantias contratuais, processos estabelecidos, metas de investimento e profissionais de alto nível. A gente não está vendo isso pela confusão da porra que está tendo, né? Mas vamos lá. Nesse sentido, respeitamos e entendemos a decisão de Vinícius Diniz. Agradecemos toda a sua contribuição e desejamos sucesso em seus próximos projetos profissionais. Aproveitamos para reiterar nosso compromisso com o Santa Cruz, entregar uma SAF sólida, transparente e comprometida com seu futuro cada vez mais profissional e verdadeiramente sustentável. Depois a gente soube aí até que o Vinícius Diniz saiu sem multa, porque parece que ele não tinha nenhum contrato assinado na parada. Que o bagulho é meio louco, né? Mas o que saiu foi isso. E confirma o fato dele não ter tido que pagar nenhuma multa. Disseram que ele não era um investidor um investidor financeiro. Ele estava ali para ajudar no processo do futebol e adquirir, acredito eu, que ações, isso aí é a suposição minha. Mas ele não tem nenhum contrato com a galera, estranhamente. E aí a gente chega nessa parte do Arruda. E aí, vejam, vamos fazer uma reflexão aqui para que a gente possa pensar nesse restante de processo da SAF. O presidente Bruno Rodrigues disse na entrevista da Camila, acho que na terça-feira, que o Arruda, como ele estava em forma de cedência pelo estatuto, o Santa Cruz, ele não poderia assinar, dar a canetada, porque teria que passar pelo conselho e ser aprovado por 2/3 dos conselheiros. Aí eu te pergunto, por que essa porra desse estado está na RJ? Se ele não pode ser cedido, colocado como venda, garantia a terceiros, por que ele está na RJ? Se está na RJ, ele está como garantia de pagamento aos credores. Inclusive, depois a gente vai ver uma postagem aí para botar alguns nomes de credores. A gente tem o nome do pessoal que está na RJ. É público isso, a gente não está fazendo nada errado. Até porque a gente não tem dinheiro para pagar advogado, mas é público, tá? A gente vai tentar fazer. Tem nomes interessantes, ex-presidentes, dirigentes, tem a galera lá. A gente vai postar. Bem interessante. Mas me diga aí, por que o Estado do Arruda está como garantia na recuperação judicial? Se isso autorizado pelo clube.
Né? O clube colocou o Arruda como garantia. Aí quando é para se beneficiar, pode passar por cima do estatuto. Para beneficiar o Santa Cruz, instituição, nós, torcedores, não pode. Tem que seguir o estatuto, tem que ser aprovado por 2/3. Eu não vi ninguém fazer reunião, né, com os conselheiros para aprovação da inclusão do estado do Arruda na RJ com aprovação de 2/3 do conselho. Eu não vi, você viu? Os credores agora estão na merda, né? Porque descobriram que o estádio não está como garantia. Eles vão ter que aceitar a proposta dos caras lá. Né? Se chegar até RJ, né, a Cobra Coragem as participações, se chegar até lá, eles vão ter que aceitar o que os caras botar, porque o Arruda não podia ser colocado como garantia. E aí? Uma outra pergunta que eu faço é: se esses caras são tão abnegados, amam tanto Santa Cruz, o patrimônio, né, tem que seguir o estatuto, porque está no estatuto, o patrimônio. O desembargador Bartolomeu Bueno, na primeira entrevista que ele deu ao Jorge Soares, falando sobre essa SAF de Santa Cruz, ele disse que entregou é, é, escrituras do terreno que era Capelinha, né? Os mais antigos vão conhecer aí. A Capelinha era onde era uma antiga sede do Santa Cruz, em frente ao Armazém Coral, do outro lado da rua ali. Aquele terreno grandão ali onde é o depósito do Armazém Coral hoje era do Santa Cruz. Né? Tinha um campinho até lá. E o desembargador Bartolomeu Bueno disse que entregou em mãos. Pode olhar a entrevista aí, não estou dizendo nada de outro mundo, tá? Entregou em mãos a escritura daquele terreno lá a ex-presidente, né? Porque existiam pessoas querendo tomar posse do terreno, herdeiros e tal, babá. E esses ex-presidentes, segundo palavras do próprio Bartolomeu Bueno, sumiram com o documento. Né? E aquele terreno acabou sendo vendido por R$ 75 mil. O terreno do Santa Cruz foi vendido por R$ 75 mil, um patrimônio do clube. Os documentos sumiram, eu não vi ninguém entrar na polícia, Ministério Público para denunciar. Né? São abnegados, amam muito Santa Cruz, é o patrimônio. Também não vi Assembleia Geral com os conselheiros para aprovação de 2/3 para que esse terreno fosse vendido. Eu não vi. Me mostra aí depois quem já viu essa ata aí, mostra aí a ata, porque eu também não vi não. Tá? Inclusive, o CT, que foi comprado com dinheiro da venda de Gilberto, né, comprado pelo Santa Cruz Futebol Clube, né, e posto no nome da associação, né, dos tricolores amantes de Santa Cruz, a ASTAG, né, que é a Associação dos Ex-Presidentes. O terreno foi comprado com dinheiro de Gilberto, cedido à ASTAG. Eu não vi aprovação do conselho para repasse desse terreno para essa associação, não. 2/3 também não. Quer dizer que quando é para se beneficiar, pode limpar a bunda com o estatuto do clube. Pode. Pode rasgar o estatuto do clube, foda-se. Mas quando é para SAF, algo para beneficiar o clube, né, a instituição Santa Cruz Futebol Clube, nós, torcedores, né, não, não pode. É um absurdo. Então fica de reflexão aí para você, se você realmente acredita que esses caras gostam do clube. Eu dei alguns exemplos aí, de tantos outros exemplos. O estádio do Arruda é o próprio exemplo disso. Você vê o presidente da Patrimonial, que é o Adriano Lucena, dizer que a manutenção do estádio é feita a partir de dinheiro dos camarotes, né? Locação de camarotes e venda de ingresso das cadeiras. Se não me engano, foi isso que ele disse numa entrevista. Eu acho que é o próprio Jorge Soares. Ele disse isso. O estádio está se acabando porque não tem condições de fazer manutenção. Eu não vi ele entrar com nenhuma solicitação no conselho para pegar a renda de um jogo desse grande aí para tentar melhorar a infraestrutura. Eu não vi. Eu não vi. Reflitam. Vejam se esses caras, na concepção de vocês, partindo desses questionamentos, eles realmente gostam do clube.
E eu não estou falando pela questão da SAF, eu estou falando por tudo que eu disse aqui até agora. São fatos. Você vai dizer o que é mentira? É só pegar aí a entrevista do Bartolomeu Bueno, a entrevista da Dani Lucena, né? E ir atrás da história da Associação dos Torcedores Amantes do Santa Cruz, que é a Associação dos Ex-Presidentes, em que o CT Ninho das Cobras está em sua posse. Né? Não vi reunião do conselho com 2/3 de aprovação para passar para eles, não. Aí pode rasgar o estatuto, né? Mas para a SAF não. Tem que ser com 2/3. É isso. Segue a gente aqui no YouTube, lá no Instagram. Tem muito mais coisa sendo postada aí. Tá? Inclusive tem muita coisa interessante aí, muita arte, tem coisa de zoação também. Mas ajuda a gente a chegar a 3K. Beleza? Segue a gente. Tamo junto. É tradição, não é moda.